Na minha opinião, o William Vac é um dos melhores jornalistas, principalmente dentro da CNN, onde a gente sabe que ali é um campo de esquerda, onde a maioria dos jornalistas que tem ali são tendenciosos. Veja só esse comentário que ele vai falar sobre o julgamento de Bolsonaro. Só uma pessoa isenta pode fazer uma análise dessa forma, como ele vai falar nesse vídeo. Bora acompanhar isso aqui e ver alguns comentários do William Vac. Também vou trazer outro comentário do Lacombe, que é sensacional. Quero deixar também as falas de um padre que vai falar sobre a questão do socialismo, do comunismo, como isso tem destruído muitas vidas. Mas bora ver logo o William Vac fazendo essa análise aqui, que claramente ele deixou muito claro, foi uma perseguição política o julgamento que teve em cima de Bolsonaro. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, bora assistir esse conteúdo. Bolsonaro foi condenado por uma instituição, o Supremo, vista por larga parcela da população como ator e parte da luta política, responsável pela volta de Lula ao poder e nessa visão, executora de vingança e perseguição política. Não se sabe quem assumiria o lugar de Bolsonaro como líder de um vasto contingente político e eleitoral, nem se isso será possível. Mas o descontentamento, a desconfiança em relação às instituições, a insatisfação com o sistema, tudo isso continua presente, forte e tem significativa representação popular. Nesse contexto, o julgamento e condenação são mais um capítulo no embate político, polarizado, radicalizado, luta em progressão, agora com a participação de uma potência estrangeira. O fato e a grande verdade, veja só que análise sensacional essa que ele falou aqui. Falou sobre o julgamento sobre Bolsonaro, que foi uma questão totalmente política. As pessoas, o Brasil, grande parte da população não acredita nessa instituição e nesses juízes que julgaram Bolsonaro, isso é um fato. Os juízes que julgaram Bolsonaro foram os mesmos que colocaram Lula na presidência, que anularam as condenações do Lula. Então, como nós podemos acreditar em um judiciário em que os piores inimigos do ex-presidente foi quem julgou? Alexandre de Moraes, Flávio Dino, de forma declarada, Carmen Lúcia, o Zanin, ex-advogado de Lula. Então, fica nítido, claro, não só para o Brasil, mas para o mundo. Todo mundo viu, só é pesquisar quem é os ministros que julgaram Bolsonaro. Pronto, vão ver que a ficha deles é só de críticas a Bolsonaro. Então ficou muito claro que o julgamento foi mais político do que técnico, do que com provas, com narrativa, porque o Fux derrubou todas elas no seu julgamento. Bora ver essa análise aqui do Lacombe, que é sensacional. Esse cara aqui é muito bom na sua oratória, na sua fala e na sua análise, né? Não é só a fala não, é a análise que ele faz dos fatos. Bora ver isso aqui também. O PT está em festa, já que não pode comemorar seu próprio sucesso, se regozija com o resultado da perseguição aos seus opositores. Destruir seus adversários sempre foi o mais importante, diante da desgraça que historicamente implementa quando no poder ou tenta implementar quando na oposição. Deve muito ao STF, o partido político que nas últimas décadas impediu o Brasil de avançar. É interessante isso aqui que ele disse. O STF, o partido político, porque é o que tem se tornado, infelizmente, né? E não falo apenas em termos econômicos, sociais, culturais. A referência principal deve ser as questões morais. Gente que professa amor a uma grande mentira e a todas as fraudes que a cercam e permeiam, está celebrando. Todo o roteiro macabro está sendo cumprido a toque de caixa. E o ato que as turmas do STF e do PT ensaiam como derradeiro deve ser, da mesma forma, claro, mal escorado numa grande fraude. Luiz Fux nem precisaria de 14 horas para estraçalhar as acusações contra Jair Bolsonaro. Se assim o fez, foi para não deixar dúvida sobre a nulidade absoluta de todos os movimentos implementados contra o ex-presidente e seus apoiadores desde o momento em que ele foi eleito, em 2018.
A questão é que pode pouco um juiz de verdade apenas contra 4 flibusteiros que apostam mesmo que ninguém vai achar ruim que eles partam para a politicagem. As leis, todas elas, foram usurpadas. O poder foi tirado do povo. E quem vai achar ruim, né, esse julgamento? Se ninguém pode questionar, ninguém pode perguntar, ninguém pode inquirir os ministros. Então eles julgam, fazem o que querem, ninguém vai questionar. Eles sabem que os senadores estão curvados diante deles, o presidente do Senado. Então eles fazem o que querem, na cara lavada, diante do Brasil, exposto. Eles não têm mais vergonha de mostrar que eles estão ditando as regras do jogo. Essa que é a verdade. Ai de quem denuncia os abusos, os arbítrios, as ilegalidades. Atores canastrões, roteiros sem pé nem cabeça, inverossímil, tudo para extirpar aqueles que são chamados de selvagens. Os culpados estão escolhidos há muito tempo, não há crimes, é só inventar, sem a menor preocupação de disfarce. Encontros, conversas, falas, trocas de mensagens, manifestação, cogitação, intenções, opiniões, críticas. Voltando ao ato final da trama, não há também a preocupação de manter um suspense, de não dar um spoiler. Gilmar Mendes, outro ministro do STF, fez o anúncio no dia da independência. Foi logo depois do discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na manifestação na Paulista. Diante da multidão, ele pediu anistia ampla, geral e irrestrita para todos os injustiçados pelos asquerosos que tomaram o poder. Gilmar foi rapidamente às redes sociais para manter o padrão. Mentiu descaradamente. Escreveu o seguinte: é fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado democrático são insuscetíveis de perdão. Sim, o magistrado usou ponto de exclamação como se fosse uma varinha de condão e pudesse criar verdades. Flávio Dino, também do STF, acha que isso é possível por outro meio. Em pleno julgamento, na primeira turma do Supremo, embarcou na calúnia, acreditando que há mesmo uma sequência transformadora que se cumpre depois da milésima repetição de uma mentira. É evidente que, se fosse para dar a esses crimes todos o mesmo tratamento, eles estariam no mesmo inciso 43 do artigo 5º. Ora, o tratamento diferenciado, permitindo a anistia nos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tem uma razão óbvia. Historicamente, no mundo, a anistia foi sempre uma medida tomada para beneficiar quem cometeu crimes com motivação política. O que a anistia de 1979 no Brasil proporcionou a uma gente que pegou em armas, não para derrubar o regime militar e promover a democracia, mas para implantar a ditadura do proletariado. José Dirceu, Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, Gilmar Mendes e Flávio Dino mentem. Juram que o que vale é a Constituição que eles inventarem. O STF, do jeito que está, não vai anular os processos, as condenações contra inocentes. O caminho que se abre é por meio do projeto de lei da anistia. Não tem jeito. E essa é uma decisão política soberana do Congresso Nacional. Pois fiquem todos sabendo, o ato final do teatro macabro encabeçado pelo STF não será a declaração de que a anistia para os injustiçados do 8 de janeiro para Bolsonaro e seus aliados é inconstitucional. Não será. Pois é, se alguém tiver com esperança, com expectativa de que o Supremo Tribunal Federal vá rever essa situação, os ministros já deixaram muito claro, não vamos dar anistia, não é constitucional. Então é inacreditável, não tem como acreditar em uma imparcialidade desse Supremo que já julga antes mesmo do fato acontecer. Ele já diz logo, isso aí não passa aqui não, nem traga para cá. A única forma, a única maneira e a única esperança, esse é o fato, é passar no Congresso Nacional. E aí eu digo mais, e tem o risco do Supremo Tribunal Federal, ainda que passe no Congresso, coloque na votação, maioria vote para anistia, fazer igual fez com relação ao IOF. Chegou lá numa canetada só, Alexandre de Moraes derrubou os 300 e cacetada de voto. Pode fazer a mesma coisa com relação à anistia. Pode ser que a maioria dos deputados,
os 500 deputados votem a anistia, isso chega no Supremo Tribunal Federal e com a canetada só um dos ministros, seja ele quem for, eu acho que só com exceção de André Mendonça e Nunes Marques, seja ele quem for, com a canetada só diz, não, isso aqui não vale não, rasga, pronto, joga na cara dos deputados e diz, pronto, eu quero esse povo preso, que eles paguem pelo que fizeram, porque foi um golpe e tal. Essa narrativa se sustenta até hoje. Então, não acredito que o Supremo vai ceder fácil com relação a esse assunto, porque eles já deixaram muito claro no dia do julgamento de Bolsonaro que essas pessoas, Bolsonaro, o Braga Neto, Heleno, essas pessoas aí que participaram do golpe deles, né, da narrativa que eles sustentaram aí e julgaram com base nessa narrativa, não vai passar diante dos olhos deles, eles já deixaram muito claro. Flávio Dino não tem como acreditar em nenhum. Isso é que é o fato e a realidade. Um ponto que o Lacombe deixou interessante aí, que ele falou, foi com relação ao voto do Fux. O Fux não votou porque queria defender Bolsonaro, não é porque o Fux gosta de Bolsonaro, não foi nada disso. O Fux simplesmente, tecnicamente, ele só quis mostrar para o mundo judiciário de que, eu vou defender essa tese baseado na lei e vou mostrar a vocês que esse julgamento está sendo feito de forma política. Porque a primeira tese que ele derrubou nós não temos competência para julgar Bolsonaro nem ninguém, porque eles não têm foro. Já deixaram suas funções. Pronto. Só com aquela tese ali já era para ser anulado esse julgamento ali mesmo. Era para ir para a primeira instância. Mas ele fez questão não só de derrubar essa tese, mas diversas outras. 12 horas de voto. Eu voto cansativo, mas foi exatamente o que ele fez para mostrar, esfregou na cara dos outros ministros que estava tudo ilegal ali. O Alexandre de Moraes estava se mordendo de raiva, isso é o fato. Flávio Dino também. A Carmen Lúcia. Você vê só, o voto, nenhum deles mostraram provas no julgamento, baseado na lei. Nenhum. Simplesmente mostraram a narrativa do Mauro Cid, do delator, que mudou sua versão centenas de vezes, e se basearam nessa delação insustentável para fazer um julgamento onde condenaram todo mundo, Bolsonaro a 27 anos, Anderson Torres, General Heleno, todo mundo. Infelizmente, isso é a triste realidade. E depois que julgaram, quem vai recorrer aonde? A quem? Então não tem o que fazer. É inacreditável, né? Bora ver esses senadores aqui, uma fala deles aqui. Embora esses senadores aqui, independente, pessoal que votaram com relação ao impeachment, mas todos os senadores, se assinaram o impeachment e o Davi Alcolumbre não quiser colocar para frente, não vale de nada. Só a indignação deles que paira nas mídias, né, no jornalismo, mas até o jornalismo está vendido com relação à narrativa dos ministros. Ninguém questiona, ninguém pergunta. Todo mundo tem medo de fazer um questionamento aos ministros. E quando fazem uma pergunta ou um questionamento, eles fazem medindo as palavras que vão se dirigir ao ministro. Inacreditável. Com medo de ferir, né, o ego deles. Naturalmente, tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes. Ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. O ministro Alexandre de Moraes realmente volta a faltar com a verdade ao dizer que esse documento não existe. As provas do Tagliaferro mesmo. As provas, documentos, um monte de coisa. A palavra do ministro Alexandre de Moraes vale mais do que as provas que o Tagliaferro trouxe. É inacreditável. Interessante é que os jornalistas, eles preferem acreditar, confiar e dar credibilidade à resposta de Alexandre de Moraes, que diz que é falsa aquelas provas, do que analisar as provas que o Tagliaferro trouxe, expor e colocar, e perguntar e questionar. Então, veja só como é a situação aqui no Brasil. Uma fala de uma pessoa sem prova nenhuma vale mais do que documentos comprovados, mensagens do WhatsApp, áudios. Então é inacreditável. E não vai dar em nada para Alexandre de Moraes. Ele já fez o que ele queria mesmo.
Eu não tenho aqui uma cópia para cada um de vocês, mas o documento é um relatório de análise feito por 3 peritos criminais federais. Perito criminal federal foi que investigou as provas, mas isso não vale. O que vale é que o ministro da Suprema Corte falou que aquilo não é válido. É isso que vale. A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, não a pedido do Espírito de homem. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes. É o ex-advogado do Lula que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília, e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo. O que disse no início foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Pergunto, Davi Alcolumbre vai fazer o quê? A resposta é nada. A única solução é Davi Alcolumbre sair da presidência do Senado Federal. É a única solução. Não existe outra solução para colocar um impeachment para frente. E não somente sair, porque ainda que ele saia e coloque um presidente agora, suponhamos que as eleições para o Senado são ano que vem, mas suponhamos que ele saia e coloque outro presidente no Senado Federal de direita agora, com esses senadores que estão aí, não passa também do mesmo jeito. A única solução é se mudar os senadores nas próximas eleições. Eu digo isso direto, não é Magnitsky, não é sanções dos Estados Unidos, isso não afeta os ministros. Eles estão rindo para isso, estão nem aí, estão zombando disso. Eles estão rasgando a Constituição dia e noite, nem ligando para essas coisas. Mas o que eles têm medo, o que afeta esses ministros do Supremo Tribunal Federal é uma coisa só: senadores independentes. E eles, podem ter certeza, vão trabalhar fortemente nas próximas eleições para que não haja maioria do Senado na direita. Senadores que se candidatem na ideologia de centro-direita, direita, esses aí vão ser perseguidos, vão ser busca e apreensão, vai ser um monte de coisa. Pode analisar o que é que eu estou dizendo. Mas essa vai ser a única solução para resolver o problema aqui do Brasil. Não é os Estados Unidos que vai resolver. Tem que ser um problema que tem que ser resolvido aqui dentro. E a única forma de Alexandre de Moraes pagar pelo que ele está fazendo, essa perseguição toda, é mudar os senadores e colocar impeachment, sofrer processo, após os processos, trazer as provas, não narrativas igual eles fizeram no julgamento de Bolsonaro, mas trazer as provas, mostrar as provas e prisão para Moraes, para ele pagar por tudo que ele fez. Essas pessoas que foram presas de forma arbitrária, perseguição política, está tudo comprovado. Se você procurar na Globo News, na UOL, se você procurar nos meios de comunicação, você não vai ter acesso a essas informações. Não tem acesso. Se fosse provas contra Bolsonaro, estava estourando, dia e noite, falando. Mas como é contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém fala, ninguém tem acesso e ninguém quer falar. Isso é o fato. Quando o jornalismo vem falar, é jornalismo igual a Oeste, talvez os Pingos nos Is e Gazeta, só isso mesmo. E os senadores que são independentes, só isso. Mas a mídia não está nem aí para expor isso aí. O que eles querem saber é que Moraes condenou Bolsonaro, defendeu a Constituição, salvou o Brasil e está aí agora reinando e imperando como se tudo estivesse dentro de uma normalidade democrática.
como se o Brasil tivesse uma grande vitória após esse julgamento. É lamentável, é triste, é inacreditável, mas é a dura realidade. Para encerrar, vamos ver essas falas desse padre aqui. E olha só que verdade ele fala. O nosso Brasil está de cabeça para baixo. Quanta coisa esquisita. Muitas pessoas desorientadas, angustiadas. Calma. As nações, quantas nações já passaram por isso? Nós também estamos passando por uma turbulência de um desgoverno, turbulência de um sistema judiciário politizado, turbulência de muitas pessoas presas, condenadas sem merecer, mas vai passar. Mas nunca uma ditadura durou para sempre. Nunca, vai passar. As orações do povo brasileiro não são orações que foram jogadas ao vento. Elas estão no tesouro do coração de Deus, seguradas por Deus. Vê só, esse posicionamento desse padre aqui. Tem muitas pessoas que criticam ele por esse posicionamento. Não, padre, o senhor tem que rezar, o senhor tem que orar, o senhor tem que ficar na sua. Não se meta com política. É exatamente isso que eles querem. É exatamente isso que o Poder Judiciário quer. Que líderes religiosos não se metam nesse assunto. Não falem sobre a perseguição política, sobre o desgoverno, sobre o comunismo. Não toca nesse assunto. E nós temos lá um ministro comunista. O Lula se orgulhou disso aí, né? E então as autoridades religiosas não podem entrar nesse assunto. Tem que ficar dentro da igreja, falando só dali da igreja e pronto. Não fale sobre política. É só isso que eles querem. Não foi à toa que Alexandre de Moraes colocou o Silas Malafaia em um inquérito. Por quê? Por causa que o Silas Malafaia não economiza nas palavras. Silas Malafaia, ele denuncia Alexandre de Moraes todos os dias, as arbitrariedades. Então Alexandre de Moraes simplesmente quis intimidá-lo para mandar um recado não somente para Silas, mas para todos os líderes religiosos. Não se metam, senão vocês vão cair em algum inquérito que eu vou inventar aqui sobre vocês. Essa é a realidade. Então tá aqui um líder que se posiciona, tem outros também. Ainda é tímido aqui no Brasil essa questão de posicionamento. O Silas Malafaia é um exemplo de posicionamento de um líder religioso que é contra as arbitrariedades de um STF político, é contra as arbitrariedades de qualquer instância que queira calar a voz de um povo e queira cercear a liberdade e principalmente a liberdade de expressão, que o Lula disse que vai trabalhar ferrenhamente para regular as redes sociais, para limitar as falas do povo, para limitar o comentário das pessoas, para limitar o que você pode e o que você não pode ver. Se for para falar bem do governo, tudo bem, solta o material. Se for para falar mal, vou investigar e talvez a pessoa possa sofrer algum processo. É triste, é lamentável, esse é o caminho que o Brasil está percorrendo, para nossa vergonha, né? Tomara que isso mude em 2026. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.